Olá, seja bem-vindo a mais um programa Conectados pela Palavra. Esse é um espaço onde a gente reflete sobre a Palavra de Deus e traz realidades diárias da vida cristã. Vamos explorar juntos em mais um programa sobre oração para viver e para morrer. E eu trouxe um convidado especialíssimo, meu grande amigo de longas datas, pastor Valença. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado pelo convite. É um prazer imenso estar aqui com vocês no Conectados pela Palavra, e especialmente você, meu amigo Carlos, que a gente tem conhecido já há alguns anos e tem sido muito bacana. Eu fico muito feliz e espero que você, meu irmão, minha irmã, e aqueles que ainda até não conhecem ao Senhor, que através desse canal que Deus está abrindo, você possa ter discernimento de tudo isso que Deus tem preparado para a tua vida. Você é um grande privilegiado de estar escutando o Conectados pela Palavra. Amém. Bom, e hoje a gente vai falar de um tema profundo, de um tema essencial. E aí eu quero convidar você, filho, você, filha. Como é que está a sua oração? Como é que está o seu jejum? Como é que está a sua vida cristã? Esse tema de hoje a gente traz do fundo do nosso coração. Viver em oração na vida até a morte. E eu quero convidar você a fazer uma reflexão comigo hoje. Como é que está a sua vida de oração? O que tem lhe sustentado, filho? O que tem lhe sustentado, filha? A gente sabe hoje como é a nossa vida cristã. Viver nesse mundo, num mundo pecaminoso, num mundo onde a gente é tentado o dia todo, num mundo onde a gente vive muitas vezes conforme a nossa vontade, conforme o nosso querer. Mas quando a gente ora, quando a gente jejuma, quando a gente entrega ao Senhor, a gente entende que Ele é soberano e que nós devemos negar a esse mundo para viver a Cristo. Pastor, eu queria abrir o programa com essa pergunta. Como deve ser a realidade de hoje, a vida do cristão em oração? Vamos fazer uma aberturazinha rápida. Claro. O que é que o senhor tem para agregar à vida do cristão em oração? Em primeiro lugar, Carlos, tem uma coisa interessante, porque às vezes as pessoas pensam que a oração é uma formalidade, quando na grande realidade a oração é um relacionamento com Deus. Então a gente perde o mais lindo e o mais precioso da oração quando eu transformo ela em algo mecânico. E na grande realidade, se a gente for lá para o começo, a palavra de Deus, através lá do livro do Gênesis, vai dizer que Deus, ele, no final da tarde, parafraseando, ele ia ao encontro de Adão, de Eva, para conversar com eles. Tanto é que o primeiro queda, ele se descobre exatamente quando diz que Deus está chegando na virada do dia para conversar com Adão. E Adão começa dizendo que não está ali porque está escondido, porque se descobriu que ele estava nu. Então, a grande realidade, a oração é algo que Deus nos presenteou, dizendo assim, olha, você pode conversar comigo, você pode abrir seu coração. Se a gente for lá para Jeremias vai dizer, buscar-me-eis e me acharei quando me buscarde de todo o vosso coração. Então tem a ver com o coração, não tem a ver com algo mecânico que você prepara, tem a ver com rasgar, abrir o coração e da sua forma, do seu jeito. Já pensou, eu vou orar ao Senhor e eu começo a imitar alguém que eu vi orar e achei bonita a forma que ele orava. Então aquelas palavras vão ser minhas? Não. Serão daquela pessoa. O que Deus quer é um relacionamento, uma amizade de criador e criatura, de pai e filho. E é através da oração que nós nos orientamos segundo a vontade de Deus para as nossas vidas. Porque a oração nada mais é do que um bate-papo com Deus. Claro, em reverência a Ele, claro. Se você olhar em Mateus, capítulo 6, ele vai dizer de forma muito clara, e a gente precisa entender o que ele diz, olha. Ele diz assim, e quando orarem, não seja como os hipócritas, mas ele diz assim, e quando orarem. Então, é gerada uma expectativa
se eu posso dizer isso, no coração de Deus, de você orar. Porque ele diz, e quando orarem, ele não diz assim, se você quiser orar, ou se você decidir orar. Não, ele diz assim, quando você orar. Então ele espera que o cristão, ele ore. A gente deveria orar em todos os momentos. Né? Todos os tempos. A palavra de Deus em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5, o verso 17 vai dizer assim, 5:18 vai dizer, orai sem cessar. É interessante a gente pensar nisso, Carlinhos. Por quê? Orar sem cessar. O que seria orar sem cessar? E tem gente que diz, pastor, mas eu trabalho, eu sei. Querido, orar sem cessar é você estar todo o tempo ligado a Deus. Não é você parar num canto para... É sua mente estar aqui conversando com Ele em todas as situações da sua vida. Então, isso é orar sem cessar. É estar com Deus completamente implantado em seu coração. Amém, pastor. Amém. É verdade. E se a gente parar para pensar, você vê... Muitas vezes Deus fala comigo no chuveiro. Claro. Né? Você está orando ali, você está tomando um banho e pensando, Senhor, por que aconteceu isso? Por que o Senhor permitiu aquilo? Senhor, por que isso aqui não foi diferente? Claro. E Deus vai falando no nosso coração, Ele vai trabalhando. Porque Ele fala em todo momento. Claro. Essa semana a gente abriu uma caixinha de perguntas num grupo e veio uma pergunta bem interessante que eu queria compartilhar com o senhor. Lá em Marcos 9, a gente tem um menino, né, que ele tem um problema e o pai dele clama a Jesus. Clama aos discípulos e depois a Jesus, porque os discípulos procuram Jesus porque eles não conseguem expulsar aquele demônio. Né? O menino está lá, ele está se contorcendo, babando, e aí os discípulos chegam para Jesus em Marcos 9, 29 e falam assim, Senhor, nós não conseguimos. E Jesus fala assim para eles, essa espécie só com oração. Em outras versões fala assim, só com jejum e oração. O que é que o senhor entende com relação a essa passagem? Essa passagem é muito rica, inclusive, sobre oração. Olha, a minha versão é como a sua, né? Que a NAA, eu gosto muito dessa versão Nova Almeida atualizada, eu gosto muito. Que diz assim, mas Jesus tomando pela mão, ergueu e ele se levantou. Aqui Jesus já está curando esse garoto. Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que nós não podemos expulsá-lo? E Jesus respondeu, esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração. É tão interessante a gente pensar aqui. O que era que estava acontecendo aqui nessa época? Jesus estava com os discípulos, caminhando. Aqueles 3 anos de ensino, aqueles 3 anos de aprendizado. Jesus já tinha um plano, eles não sabiam, mas Jesus já tinha um projeto, a missão de entregar sua vida na cruz. E eles seriam os precursores dele, eles seriam aqueles que iriam levar essa mensagem. Tanto é que apóstolos significa mensageiros, eles eram aquele mensageiro que iriam levar. Então, naquele momento, a oração deles ainda não era oração de poder. Por quê? O Espírito Santo ainda não tinha vindo ao encontro do coração deles. Esse é meu entendimento claro. Se a gente for para Atos 1:8, né, quando a igreja do Senhor está sendo formada, é muito lindo quando ele diz assim, a palavra do Senhor diz, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, havia um plano, um projeto de Deus, que aquilo que está lá em Jó 42, que diz que nenhum dos projetos do Senhor, dos planos de Deus, podem ser frustrados. E esse projeto era exatamente que a igreja do Senhor tivesse poder. Ali, por enquanto, eles eram só seguidores do mestre, discípulos que estavam aprendendo com o mestre. E o mestre aqui aproveita esse momento para ensinar oração, poder de Deus. Mas ainda não havia a descida do Espírito Santo, que aí a gente vai ler lá em João 16, que vai trazer para a gente, 16, 17, com clareza, que Jesus próprio diz, é necessário que eu vá para que o Espírito Santo possa vir. E aí esse Espírito Santo vai fazer toda a diferença. Porque eu vou orar. É tão interessante a oração. A oração é a junção da Trindade. Sempre ficou isso muito claro no meu coração. Preste atenção você. A oração, a gente ora a Deus Pai, através do Espírito Santo, em nome de Jesus. Então, a oração é a Trindade participando das nossas vidas. Por isso, a oração tem tanto poder. Por isso a oração é tão eficaz. Tiago, escrevendo, ele diz assim, se tiver entre vós alguém doente,
faço o quê? Chamo o presbítero e faço o quê? Oração. E é tão interessante que ele diz que a oração vai curar o enfermo, mas também vai o quê? Perdoar os seus pecados. Deus é tão lindo que ele vai no principal, meu e seu, que é perdão dos pecados. A cura do nosso corpo é muito pequena diante da cura da nossa alma. A cura do nosso corpo é temporário, para isso que a gente vive aqui. Mas a cura da nossa alma é para aquilo que a gente vai viver vida eterna. Eternamente. É tão interessante porque eu e você, a gente vive uma experiência espiritual num corpo. Você não é um corpo, você é um espírito. Verdade, amém, pastor. Caramba. Inclusive, esse seu resumo sobre a oração Pai, Filho e Espírito Santo foi bem bacana agora. Deus colocou isso no meu coração de uma forma tão linda. E agora eu olhei assim e falei, caramba, é mesmo. E quando a gente está orando, a gente vai ao Pai, vai ao Espírito e o Espírito Santo. Tem até em Romanos, Paulo diz que, lá Romanos capítulo 8, né, lá pelo verso 26, 27, de que até mesmo se a gente não conseguir orar, o Espírito Santo ora com gemidos inexprimíveis. Né? É tão lindo isso, né? Um Deus que nos acolhe de uma forma tão maravilhosa, que até se tem momentos na sua vida que você não consegue nem orar, não sei, só chorar. É ou não é? Você, meu irmãozinho, que está escutando, minha irmãzinha, tem momento na vida da gente que a gente não tem força nenhuma para expressar nada, a não ser lágrimas que rolam através da nossa face. Aí sabe o que é que a palavra de Deus diz lá em Apocalipse? Que cada lágrima dessa, Deus acolhe. Cada lágrima dessa Deus acolhe. Então, é muito bom a gente ter essa confiança. Por isso que orar é a coisa mais sensacional que a gente tem. É a maior experiência que a gente pode ter de um relacionamento com Deus. Me gerou uma curiosidade agora. O senhor já tem muito tempo de ministério, né? Tem mais de 30 anos. O senhor já pegou algum caso assim, pastor, espiritual, que o senhor sentiu que era espiritual e que o senhor precisava orar naquele momento e depois da oração houve uma calmaria, houve um sossego? Ou não? Claro que sim. Conta pra gente, conta aí algumas situações, claro, de pessoas que às vezes estão tão angustiadas e que você sabe que aquilo ali é um incômodo espiritual, é uma ação, um dardo do maligno, como a palavra de Deus diz. Como é que ela diz? Que o inimigo ele lança dardos sobre as nossas vidas. Tanto é que a gente vê, olha, o inimigo ele é tão astuto e ele é inteligente, porque ele conhece mais a palavra do que eu e você. Ele crê mais em Deus do que eu e você, só que ele não quer segui-lo, como eu e você. Mas lembra que Jesus Cristo é levado para o deserto pelo Espírito, mas é tentado pelo diabo. E ele usa a palavra de Deus para se defender. Mas o diabo também usa a palavra de Deus para contra-argumentar e tentar tirar de Jesus aquilo que ele estava. E eu acho lindo quando Jesus diz assim, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que vem do Senhor. E como é que eu vou receber essa palavra se não for através de oração, meu irmão? Porque o que é que eu penso em oração? Tem gente que pensa que orar é falar. É você sentar no lugar e, ó Deus, orar é uma via de mão dupla. Você fala e ouve. Você ouve a voz do Senhor. Se você orar e não estiver ouvindo a voz de Deus, tem alguma coisa errada na sua oração. Você precisa ouvir a Deus. Então tem momento na sua vida que você tem que calar. Como é que Deus vai falar se você estiver falando? A sua inquietação, muitas vezes, faz com que você não consiga ter essa conversa, esse diálogo, onde pai e filho, onde criatura e criador estão conversando. E tem uma coisa interessante para a gente pensar aqui, que está lá no capítulo 6 de Mateus, que quando Jesus está ensinando a orar, ele diz assim, e quando orarem, não seja como os hipócritas, que gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. Em verdade lhe digo que eles já receberam a sua recompensa, mas ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto, e o seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. E Carlos, isso é a coisa mais maravilhosa que a gente pode entender. É Deus te chamando para um momento com Ele. E muita gente perde essa oportunidade. Sabe aquela coisa assim que tem gente que quando está no culto, na igreja, levanta a mão, aleluia, glória a Deus, mas está ali para que as pessoas olhem e digam assim, olha, ele é espiritual. Então a recompensa ele já ganhou, que foi o reconhecimento das pessoas
da espiritualidade, entre aspas, dele. Mas quando você entra no secreto, meu irmão, Deus te presenteia com a presença dele, Aleluia. com a graça dele, com o amor dele, com a bondade dele. Então, nesses momentos que essa pessoa, que já não foi uma vez só, algumas vezes, com dificuldade, nós oramos. E aquela graça invadiu o coração daquelas pessoas, assim, de uma forma tão linda, de uma forma tão maravilhosa, de uma forma tão soberana de Deus, que muitas pessoas chegam até a descansar, a sentar-se, a fechar os olhos e a receber. Eu já tive muitas experiências muito interessantes com relação a esse acalmar do coração. Pessoas que entram, você termina fazendo muitos gabinetes pastorais e, acredite, ninguém vai para dizer que ganhou alguma coisa. A maioria vai dizendo com dores na alma, tristeza. E é interessante que uma oração, naquele momento, faz toda a diferença. Amém. Eu vi ontem uma frase que falava assim, a exaltação do humilde é não querer ser exaltado. Aí eu fiquei. Isso foi uma flechada assim no meu coração que eu disse, rapaz, porque eu acho que Jesus, ele foi um grande exemplo de humildade. De humildade, claro. Né? E ele também era um homem de oração. Claro. Então você para pensar o coração dele nos momentos de grande humildade. Está totalmente prostrado. Você já pensou na cruz? Jesus olhar num momento... Teve alguém que imitou ele, Estevão imita Jesus, né? Jesus disse, sede meus imitadores, né? Quando ele olha assim, diz, olha, como se ele dissesse assim, parafraseando as palavras de Jesus, que ele diz assim, olha, Pai, não coloca culpa nenhuma sobre eles, porque eles não estão sabendo o que estão fazendo. Eles estão fazendo, mas não sabem o que fazem. Não deixa que caia sobre eles nenhuma culpa. Gente, isso é muito humilde. É humildade demais. Ele é encontrado o próprio Deus encontrado no ventre de uma mulher. Gente, isso para mim é a coisa mais encantadora que tem. O Deus todo criador que cria o homem, ele é encontrado no ventre de Maria. E que ele nasce e passa por todo um período de humanidade, gente. Tem gente que pensa, mas Jesus era Deus. Mas ele era 100% Deus e 100% homem. Porque se ele não fosse 100% homem, a morte dele não tinha nenhum efeito para mim e para você. E hoje, quem está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso é Jesus Cristo, Amém. Homem. Aleluia. Amém. Movido por oração. Inclusive, a gente encontra, é uma das perguntas que tem aqui, em Marcos 1,35, na NVI ela fala assim, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ele ficava orando. Todas as vezes que Jesus se isolava para orar, eu posso acreditar que ele tinha dúvida. Será que ele tinha dúvida? Dúvida? Ou essa oração era uma forma dele estar conversando, como o Senhor falou, com o Pai? Com o Pai. Agora, ele precisava se isolar. Esse isolamento que a Bíblia fala, como é que a gente poderia fazer essa dissertação, pastor? Veja, eu creio plenamente. Jesus, ele não tinha, naquele tempo, condição nenhuma de estar só. Lembra, quando eu falei agora, ele próprio, Jesus, ensinando a orar, ele diz o quê? Vá para o seu quarto. Mateus 6,6. Feche a porta e entre em secreto com o Pai. Então, ele ensinou a mim e a você. E se ele ensinou a mim e a você, ele tinha que dar o quê? O exemplo. Então, ele saía para esse secreto com o Pai. Ele saía para essa conversa. Agora, vamos imaginar. Aquele tempo, Jesus começou a fazer os milagres. Os milagres começaram a acontecer. Quando ele fazia o milagre, ele dizia o que às pessoas, a grande maioria delas? Não diga nada a ninguém. Porque ele sabia que ele precisava de um tempo. Mas só que não aconteceu isso. Ele dizia a mesma coisa que não dizer. Mas também eu e você também faria a mesma coisa. Já pensou? Você é aquele leproso que chega no Senhor, se ajoelha diante de Deus. Eu acho lindo esse texto. Eu vou até ler. Está lá em Marcos. Eu acho muito lindo. Eu acho Marcos 1, né, que diz assim, um leproso se aproximou de Jesus e lhe pediu de joelhos, se o Senhor quiser, pode me purificar. E Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou nele e disse, quero sim,
fique limpo. E aí, lá na frente, Jesus diz assim, olhe, não conte nada a ninguém, mas vai e apresente ao sacerdote, ofereça pela sua purificação o sacrifício que Moisés ordenou, seguindo os princípios judaicos. Mas eu acho interessante, porque ele diz assim, não diga nada a ninguém, meu filho. Mas ele disse. Então, o que é que aconteceu? Nessa própria aqui, você veja o que é que diz. Mas, tendo ele saído, começou a proclamar muitas coisas e a divulgar notícia, a ponto de Jesus não poder mais entrar publicamente em nenhuma cidade. Então, Jesus ele começa a ter a necessidade de sair para o monte, sair de madrugada, porque ele não tinha possibilidade de não sair. Carlinhos, se você tivesse uma dificuldade e alguém falasse de Jesus, você vivendo naquela época, você não ia em busca dele, não? Total. Então, ele não ia ter esse tempo com o Pai. E ele precisava desse tempo com o Pai. O projeto, a missão, era necessário ele debater com o Pai tudo o que estava acontecendo. Lembra a última conversa que Jesus tem antes da cruz, Jardim do Getsemane? Ele prova tanta humanidade que ele diz assim, Pai, se quiseres, afasta de mim esse cálice. Chega a suar sangue. Né? Transpirou sangue, de tanta era pressão. Mas ele diz, mas que não seja a minha vontade, mas sim a tua vontade. Imagina se ele não tivesse esse tempo a sós com Deus. Ele sabia a missão, sabia de tudo. Então, naquele momento, a humanidade de Jesus gritava, aflorava. E as dores que ele vinha sofrendo de traição, abandono. Já pensou aquele encontro? Porque aqui mesmo ele vai ter um encontro com Judas. Eu acho tão lindo Jesus. O que é que ele diz a Judas? Ele diz, o que você quer, meu amigo? Como que diz assim? Eu estou te dando uma chance de você se arrepender, filho. Porque muita gente vai dizer, porque Jesus ele dá a possibilidade de Deus, Pai, a Trindade Santa, a todo mundo ele dá a possibilidade de arrependimento. Porque ninguém vai poder chegar lá na frente, por quê? Não, claro que não. Ele diz, filho, o que é que você veio fazer aqui, né? Ele ainda dá um beijo em Jesus, né? Enfim, é muito forte, exatamente. Então, Jesus precisava se preparar para aquilo. Jesus precisava se preparar para a cruz. Jesus precisava se preparar para a cruz. Era. Esses momentos que ele tinha de muita oração, eu acredito que quanto mais ele tinha intimidade com Deus, mais ele tinha discernimento na terra para o que ele ia fazer. E aí, tu já pensasse se a gente orasse 5 vezes por dia? A gente cristão, claro, brasileiro. Claro. Né? Eu estou dizendo isso porque se você pegar os países muçulmanos, Oriente Médio, a galera ora. Né? Se ajoelha lá no Alcorão e ora. Eu acredito que a gente teria um mundo melhor. Teria um país melhor. Um país temente, uma nação temente à oração, uma nação temente prostrada aos pés do Senhor, orando, clamando. Né? A gente teria um país diferente. Porque, infelizmente, vamos pensar aqui. A oração, a gente está em uma conversa, coração com Deus, uma conversa franca, aberta. Mas qual é a tua motivação de ir a Deus? Infelizmente, muitos pastores estão levando as pessoas a ter uma motivação errada. Qual é a motivação? Bênção, receber, prosperidade. Prosperidade, eu não queria dizer esse nome, mas assim, prosperidade. E as pessoas não entendem que prosperidade é Deus, gente. É Deus. Prosperidade é a graça de Deus, alcançou a mim, a você. Porque tudo que você construir aqui vai ficar, você não vai levar nada. E muitas vezes aquilo que você construir aqui pode ser que lhe aprisione aqui para sempre. Eu sempre digo assim, inclusive vou dizer para você, se você não tiver nada nessa vida, mas se você tiver Deus, você já tem tudo. Tudo, claro. Tudo que você precisa na sua vida já está nas mãos dele. Pouca gente entende isso, né? Entende isso. Um palhaço, eu esqueço o nome do palhaço, que ele depois se converte e ele disse uma coisa interessante. Ele disse assim... Pode pegar. Para aí. Dá licença aqui, que eu desligar isso aqui. E sempre vai ser assim, vão ligar sempre nesse momento. Né? Eu não deixei, eu mandei botar no silencioso e eu esqueci. Tem a chavinha do lado dele, não? Pronto, silenciar. Tem uma coisa. Tá falando do palhaço. Do palhaço. E o que foi que ele disse? Ele disse uma frase que também interessante. Ele disse, na época ele era um palhaço de muito sucesso aqui no Brasil, porque eu estou esquecido o nome, mas ele disse assim, antes eu tinha tudo, mas não tinha nada. Agora eu não tenho nada, mas eu tenho tudo.
Exatamente. Quando a gente tem a Deus, a gente tem tudo. E esse relacionamento, a gente só vai cada dia mais aprofundando, criando, se a gente estiver em oração, gente. A oração é algo que... A oração é você botar na mesa do Criador os teus projetos de vida. Verdade. Teus anelos, teus sonhos. A oração é você rasgar seu coração. A oração é exatamente você receber de Deus o que Ele tem para a tua vida. Eu acho lindo, né? Porque toda a palavra de Deus, você vai ver que os homens, eles oraram ao Senhor. Do Antigo ao Novo, a gente vai ver essa construção linda da oração. E o mestre que nos ensina, Jesus Cristo, né? Tem algo que eu também gostaria de trazer para você. A gente estava falando daquela coisa da saída, né? Sim. Dessa saída de Jesus, né? Então, eu creio que era necessário, porque senão ele não iria ter esse tempo do secreto com Deus e que muita gente não quer ter. Você, meu irmão, busque Jesus Cristo no secreto, porque os teus milagres, as tuas necessidades e também a tua gratidão vai estar nesse lugar. E ainda tem uma coisa, esse lugar secreto só cabe você e Deus. O teu lugar secreto não cabe mais ninguém. É você e Deus. E Deus está esperando por você. No lugarzinho secreto, o lugar Amém. Onde é você e Ele. E é tão interessante porque ele diz assim, que Ele faz o seguinte, Ele curva a cabeça em tua direção, para Ele ouvir tudo aquilo que você está falando com Ele. Mas tem um texto lá em Mateus capítulo 7, que eu queria trazer, também fala de oração e é muito legal, que diz assim, 8, a partir do verso 7. Olha, presta bem atenção, eu acho lindo esse texto e eu acho que a gente se descobre nele. Peçam e lhes será dado. Busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. E aí, tem outro evangelho que diz que ele dará o Espírito Santo. Mateus 7,7, se não me engano, né? Aqui vai, Porque Mateus ele fala, 7 ele fala de, até o ele 12. encoraja você a orar. A orar, claro, é Mateus 7, verso 7 aqui, que diz, peça, meu filho. Lá, um pouquinho mais na frente, Paulo escrevendo, ele diz assim, olha, você pede e não recebe porque você pede mal, você pede na intenção do seu coração. Mais um pouquinho ele diz assim, olha, vocês não recebem porque não pedem. Olha que coisa louca. Você falando agora de Paulo, eu me lembrei de quando Estevão foi apedrejado, né? Que ele repete as palavras. Ele repete as palavras de Cristo perfeitamente. Eu acho que ali é um momento de conexão muito forte, ali com Deus muito forte. Né? É entender de fato para onde vai. Para onde vai. Ele sabia para onde ia. Tanto é que ele diz que estou vendo Jesus Cristo assentado à direita de Deus Pai. Amém. E a palavra diz que eles olhavam para Estevão e via no rosto dele o rosto de um anjo. Olha que coisa linda. Tamanha era essa sintonia, né? Era essa intimidade dele com o Senhor. Quando Estevão ele é recebido na igreja, é tão interessante que a palavra de Deus ele faz um comentário. O escritor de Atos faz um comentário sobre Estevão. Não comenta sobre nenhum, mas diz Estevão, um homem cheio do Espírito e de fé. Olha, não fala de mais nenhum, mas diz que Estevão, ele frisa isso, como na carta, no livro de Jó, Deus frisa quem é Jó. Um homem reto, íntegro, temente a Deus. Então, quando a gente tem esse relacionamento de oração com Deus, a gente passa a ser esse homem e essa mulher. Eu estou falando de Jó agora, eu me lembrei também que Jó ele fala assim, Senhor, antigamente eu ouvia falar. Eu te conhecia de ouvir falar. Eu ouvi falar. Agora os meus olhos te veem. Mas só que numa situação difícil. Totalmente difícil. Mas eu acredito também que ele está em estado de oração. De oração, claro. Totalmente. Em todo momento ele começa, ele tem aqueles 3 amigos que começam a questionar de forma errada, incoerente, falando sobre o pecado de Jó. Depois o próprio Jó começa a questionar Deus e Deus não respondeu
uma só sequer pergunta de Jó. Deus ele fala de forma do coração do próprio Deus, mas não responde uma pergunta de Jó. Só faz dizer, onde é que você estava quando eu fiz tudo isso? E as perguntas é exatamente onde você estava. Estava até que Jó se rende e diz, meu Deus do céu, eu só estava falando besteira, eu não sabia o que estava falando, e ao ponto deles eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Aí você vai lá para o começo de Jó, e a gente vê que Jó tinha uma tremenda intimidade com Deus. Muita. Aí você vê, esse homem de tremenda intimidade. Não, tanto é que ele tem tanta intimidade que o diabo diz assim, do jeito que ele vive, é muito fácil ele temer a você, ele orar a você, ele viver uma vida de prostração, você dá tudo a ele. E aí Deus fala assim, vai lá. Só tem uma coisa, não toque na alma dele. E aí se descreve todo o capítulo. Ele ainda toca no começo nas coisas mais materiais e depois ele pede assim, vou tocar no corpo dele, não toca na alma, mas vai no corpo, aí aquela coisa terrível, né? Até a mulher de Jó, ela diz assim, nega esse teu Deus. E amaldiçoa e vai-te embora, né? Ele é interessante, Jó é um homem a se estudar e se copiar, né? Jó é eu penso assim, Valencinha, que a gente orar e adorar a Deus quando a gente está precisando é fácil. Eu quero ver a gente orar e adorar a Deus quando a gente tem uma vida confortável. Claro. Porque o que acontece? Muitas vezes a gente tem tudo, mas esquece até de agradecer pelo que tem. O que tem, claro. E em alguns momentos, além de ter tudo, nós não oramos. É triste isso. Vamos pensar assim, Carlinhos. Preste bem atenção. Veja, tem um momento. Se a gente olhar o Novo Testamento, quem é a pessoa que mais lhe encanta como proximidade de Deus? Esquecendo Jesus Cristo. Vamos dizer, desses discípulos, apóstolos, quem é aquele que nos encanta mais? Eu tenho uma admiração muito grande por Paulo. Todo mundo tem. Por quê? Tanto é que até a palavra de Deus, se você vê as cartas paulinas, é a grande maioria. Então, não é por acaso. Mas olha, Paulo era um homem de oração, certo? Era um homem que diz assim, que ele foi a lugares que ele nem pode dizer o que ele viu. Ele não diz o nome dele, mas a gente sabe que é ele que está falando. Mas é interessante, num dado momento, ele ora ao Senhor para tirar o espinho da carne dele. E Deus disse, não. Ele vai se vir como algo para você sentir quem você é. Então, tem muitas situações nas nossas vidas, que acontecem para que a gente não perca o caminho, gente. Deus não está preocupado com esse momento terreno, ele está preocupado com o teu final. Lembra o que é que o sábio Salomão ele diz? Melhor é o final das coisas do que o começo. Quantas pessoas a gente não conhece que começou cheio de fervor e hoje a gente afastado da palavra ou até mesmo sem crer mais na palavra, pastores, enfim, quantas pessoas, missionários que abandonaram a obra. Melhor é o final das coisas. Então, Deus traz isso para o meu coração de uma forma muito forte. A minha graça te basta, Paulo. Então, me busque, ore, venha. Porque em Jeremias, quando ele diz, buscar-me-eis e me achareis de todo o vosso coração, ele diz assim, olha, eu sei os planos que eu tenho para você, que é o verso 11, planos de paz, de prosperidade, de te dar um futuro e esperança. Mas é interessante que a gente usa esse versículo fora do contexto, mas dentro do princípio. Porque qual era o contexto ali? Jeremias estava dizendo para as pessoas da tribo de Judá, para o povo de Israel, olha, vocês vão ser exilados durante 70 anos, vocês vão perder tudo. E aí chega nessa parte e diz assim, mas Deus sabe o plano que tem para vocês, plano de paz. Então, tudo que vocês vão passar, tem um plano maior de Deus que vai trazer você de lá. Quando você lê o 11, que as pessoas gostam de olhar, mas lê 11, 12, 13, 14 e 15, aí você vai entender melhor o contexto da coisa. Que ele vai dizer, eu vou tirar, depois de 70 anos, eu vou tirar vocês dessa dor. Então, queridos, não tenha medo da dor. Tenha medo, sim, do pecado. Porque o pecado te afasta de Deus.
Isaías é muito claro lá no capítulo 59, verso 1, que ele diz que a única coisa que nos afasta de Deus é o pecado. Não confessado. Porque ele confessado, ele nos perdoa. Está lá em 1 João, capítulo 1, verso 9, que diz assim: se a gente confessar ao Senhor, ele é fiel e justo para nos perdoar. E ele ainda diz mais: se aquele que diz que não peca, ele é mentiroso. É o pior pecado, que é o pecado da mentira. Faz Deus mentiroso. Olha, então, meu irmão, não tem problema algum de você ficar com medo de, não, confesse os seus pecados ao Senhor, que é perdoado, e ele joga no mar do esquecimento. Então não tenha medo do Senhor, entre na presença dele em oração, confesse os seus pecados, se arrependa, e com certeza você vai ter uma vida de plenitude. Quanto mais amizade com Deus, mais você vai saber dos projetos dele, mais ele vai abrir o coração para você. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, eu tenho que buscar de coração. A palavra de Deus é muito interessante, porque tudo que eu e você precisamos está aqui, Carlos. Verdade. Tudo, Carlos. É um livro de princípio de vida. Rapaz, é impressionante. Então, ele traz valores, padrão, princípio, preceito. Tudo está aqui. Deus deixou tudo para a gente. Verdade. Meu problema e o seu problema é o tamanho do comprometimento que eu tenho com esse livro. Nós temos. Verdade. É o que diferencia o ser humano. O senhor falando sobre o pecado, aí eu me lembrei que Richard Forte tem uma frase dele que ele diz assim: o pecado é assassino da alma. Mate-o antes que ele mate você. Aí ele cita uma parábolazinha que ele conta assim que o cara estava navegando e o barco tinha um furinho. E o cara disse: eu vou atravessar, tá tranquilo. E o furinho foi aumentando. Menos espera, o barco estava afundado. Ou seja, o pecado ele é gostoso, né? Ele é prazeroso. E ele vai minando aos pouquinhos. E você vai se acostumando. Daqui a pouco ele vira de estimação. Você já não passa mais a exortar, não passa mais a confessar. E ele vai lhe consumindo. Quando a gente tem uma vida de oração, a gente identifica esses furinhos na vida da gente que a gente precisa estancar o mais rápido possível. Porque é como o senhor falou, a oração é uma conversa e Deus vai dizendo: filho, você tem isso, filho, tira isso na sua vida. E ele vai mostrando. Então, como é importante a oração. Né? A oração. Deixa eu pegar um gancho na oração. Ô pastor, por que é uma dúvida, inclusive é uma pergunta. Por que toda vez que nós oramos, no final, nós falamos em nome de Jesus? Qual o seu entendimento com relação a isso? Queridos, veja, em primeiro lugar, é uma ordenança, certo. Né? Que ele vai deixando como ordenança, como está lá em João capítulo 14. Verso 13, né? Isso. Eu vou deixar aqui aberto e já a gente vai ler. Mas o que eu acredito? Porque quando a gente fala no nome, dá uma sensação de... como é que é, rapaz, que chama? Uma simpatia. Aquela pessoa que anda com trevo, que é um pé de coelho, enfim, uma figa. Que usa alguém para pedir algo, ou para confessar algo. Não, eu estou dizendo como se usasse aquele nome como um jargão, como não tivesse sentido. Na grande realidade tem todo sentido, porque não é o nome assim, Jesus Cristo, pronto. O poder não está nesse nome, nesse sentido. O poder está naquilo que Jesus fez na cruz. Amém. O preço que ele pagou, o véu que ele rasgou, o túmulo que está vazio. Amém. E por ele estar sentado ao lado de Deus Pai. É uma coisa tão interessante. É como se fosse... Me deixa o celular aí, filho. Eu e Jesus. Um exemplo. Você e Jesus. Certo? Jesus com direito ao céu, você com direito ao inferno. Porque nenhum ser humano tem a capacidade de cumprir os mandamentos. Como a palavra própria diz. Você pode até cumprir um, mas sempre vai falhar em algum. O que é que Jesus faz? O sangue de Jesus, ele toma a minha frente.
Quando Deus Pai olha para mim, ele já não vê mais os meus pecados e a mim. Ele vê Jesus aqui. Aleluia. Então, isso é que é a diferença. Por isso, em nome dele. Porque a própria palavra traz esse contexto do nome. Vamos ler aqui para você entender um pouquinho melhor. João 14, o verso de número 13. Eu vou ler um pouquinho mais em cima, para que você entenda o que estava acontecendo. Jesus, ele no 14:6, ele diz que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ele conversando com os discípulos, ele diz que, olha, eu sou o Pai é um em mim, porque eles estavam tudo em dúvida. Aqui está muito próximo. Essa é a última conversa de Jesus com os discípulos. Jesus aqui, ele já vai caminhando para ir para o Getsemane e de lá ele ir exatamente para a cruz. Aí diz, Filipe disse a Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu, há tanto tempo estou com você, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostre-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade, lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E aí ele diz, e tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa, em meu nome eu farei. Você entende que não é a questão do nome, é a questão de quem é ele. Ele é o próprio Deus. E ele diz, eu vou para junto de Deus. Então, eu deixei aqui para você a porta aberta para que tudo aquilo que você pedir, você possa alcançar. Agora, meu lindo, pense numa coisa. Não é tudo que você pedir. Tem gente que vai dizer, mas pastor, eu já pedi tanta coisa e não recebi. É verdade. Porque você tem que pedir aquilo que está alinhado com Deus. Aí você vai dizer, como é que eu sei? Orando, intimidade, buscando ao Senhor. A palavra de Deus diz lá em Mateus, finalzinho do Sermão do Monte, Jesus diz assim, olha, busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que todas as demais coisas serão acrescentadas na sua vida. Você tem buscado realmente o reino de Deus? A tua proposta de vida é agradar a Deus, porque está escrito. Atos dos Apóstolos, Pedro é perguntado e é dito, olha Pedro, não faça mais isso, não faça mais aquilo. E ele diz assim, importa agradar a Deus e não a homens. Então quando eu agrado a Deus, Deus se agrada em me agradar, em lhe agradar. Porque eu estou fazendo a vontade dele. E a vontade dele é o quê? Boa, perfeita e agradável. É tão interessante quando a gente pensa nisso, porque muda completamente o que eu vou pedir. Então, tudo que eu vou pedir tem a ver com Deus. Tu está entendendo? Então, existem situações até de enfermidade. Você sabe que a minha esposa luta contra o câncer já desde 2006. E Deus disse assim, essa enfermidade não é para a morte, e sim para a minha glória. E ele tem sido glorificado todos os dias, porque quantas pessoas já tiveram essa mesma situação dela? Kátia tem metástase óssea. Meu irmão, quem tem metástase óssea, conversa com qualquer um, é dores absurdas. Kátia não sente uma dor sequer. Por quê? Porque é para a glória dele, até o tempo dele. Gente, aí às vezes a gente não entende que na dor, Deus muitas vezes vai ser glorificado. Amém. A Bíblia diz o que lá em Eclesiastes? É melhor aprender na casa do luto do que na casa da festa. Porque na casa do luto a gente faz uma reflexão da vida. Então, é muito lindo quando eu entendo que usar esse nome de Jesus é por tudo que ele fez por mim. A cruz, o sangue vertido, o amor. E quando você ora a Deus em legitimidade, em forma genuína, você vai sentir coisas maravilhosas no teu coração. Você vai se pegar rindo, chorando. Você vai se pegar de todas as formas, porque é algo espiritual. É o sobrenatural alcançando o natural.
É o extraordinário vindo ao ordinário. É o Deus criador de todas as coisas encontrando a criatura pecaminosa. Isso é oração, gente. Esse encontro lindo. A palavra não cabe, mas eu vou dizer, é esse encontro mágico. Que você entenda essa mágica não como magia, mas como algo bacana, algo que a gente não consegue entender, apesar que a mágica a gente sabe que é algo, é uma farsa, né? E esse encontro com Jesus não é. Mas é algo lindo, maravilhoso, fantástico, sobrenatural. O secreto da oração, ele é sobrenatural. E aí eu vou pegar um gancho, então, já que o senhor falou de tudo que pedimos. Muitas vezes a gente pede aquilo que nos melhor convém, né? Claro. Em outros momentos, nós pedimos e não recebemos porque ainda não é o momento. Claro. Né? Porque o momento de Deus é o momento de Deus. E às vezes nós pedimos achando que temos a fé porque estamos pedindo, mas estamos pedindo porque nós queremos que aconteça naquele momento. Claro. E Deus não faz. E aí vem a pergunta: é pouca fé? Não, né? Não. Porque a fé, na grande realidade, é um dom, né? A fé não é um esforço nosso. A fé é algo que Deus nos dá. Fé é dom, é graça. Na grande realidade, tudo que a gente tem é de Deus. É graça, é a bondade de Deus. Não tem nada nosso, é tudo dele. Mas é interessante, porque muitas vezes a gente ora em situações que a gente não recebe. Mas depois, lá na frente, a gente vai ver que se aquilo tivesse acontecido, teria sido pior para as nossas vidas. Pode prestar atenção. Muitas situações que um dia você orou e que você depois, na construção... Aqui eu estou falando de uma pessoa que tem uma relação de intimidade com Deus. Não são pessoas que oram de forma aleatória, né? Mas que oram, que têm intimidade e que aí Deus vai construindo o porquês. O sim, o não, o espere. Isso vai sendo construído. Porque, seja sincero, eu vou perguntar a vocês, tudo que você pediu era válido? Não. Não teve coisa que você disse? E se ele tivesse me dado, já tinha se acabado tudo já. Enfim. Tá vendo? Então, qual é a preocupação de Deus comigo e com você? É a eternidade. Lembra quando Jesus ele olha, conversando com os seus discípulos, e diz: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, Deus não está preocupado com esse mundo, porque esse mundo jaz no maligno, meu irmão. Quem é o príncipe desse mundo? Satanás. A palavra de Deus diz. Mas a gente se apega tanto que a gente quer viver aqui como se fosse viver eternamente. Deixa eu contar uma história para você. Essa questão de oração. Uma jovem chegou para mim, eu estava lá em Guarabira, pastoreando em Guarabira, uma cidade lá no interior da Paraíba. E chegou para mim e disse: pastor, o senhor me casa, pastor? Eu digo: claro, filha, que eu lhe caso. E cadê o seu namorado, noivo? Ela disse: não, eu ainda estou sem namorado, mas estou orando. Eu digo: amém, ore, entrega ao Senhor, peça para que Deus vá construindo no seu coração e você consiga encontrar um homem que te respeite, que cuide de você, que te ame, que seja cristão, de preferência. Ela disse: não se preocupe. E foi, com uns 3 meses, ela voltou e disse: pastor, Deus já me deu o meu marido. Eu digo: você já conversou com ele? Ela disse: não, ainda não. Eu digo: seria bom você dizer que você está orando. Ela disse: não, pastor, porque minha primeira oração é para que ele acabe o casamento dele, para que Deus me abençoe. Minha filha, olha que loucura, Carlos, a pessoa chegar a esse entendimento de que Deus vai acabar um casamento porque aquele marido é para ela. Gente, isso é loucura. O que eu estou dizendo, então existem essas loucuras. E eu disse a ela: minha filha, quem está falando com você não é Deus, você está orando com o diabo. E ela ficou com raiva de mim, nunca mais voltou na igreja. Mas olha que loucura. Você entendendo? E quantas pessoas não fazem essas orações pensando no temporal, naquilo que é fugaz, é efêmero, se pegando a coisa que você vai perder. Eu gosto muito de uma história que fala que um homem muito sábio, lá em Israel, né, ele era visitado por quase todo mundo. Pessoas iam conversar pela sabedoria dele. Ele tinha sempre uma palavra de esperança, né? Enfim. E no dia chegou um americano e perguntou a ele, né? Olha, por que você está aqui nesse lugar tão pequenininho? Ele morava numa casa muito simples, tudo muito pouquinho, tudo poucos livros, tudo muito, uma geladeira, enfim. E vamos dizer, o americano, como ele tem aquela
uma visão meio que megalomaníaco das coisas, gosta de muitas coisas. Ele disse, não, mas eu não acredito não, porque eu saí de lá dos Estados Unidos e vim para cá, e eu pensei que você era um cara, porque todo mundo fala de você. Ela disse, é. Aí ele disse, olha, me diga um negócio. Você veio dos Estados Unidos, que é o seu lugar, não é? Sua casa? Ele disse, é. Cadê seus móveis? Cadê suas coisas? Ele disse, não, mas eu estou a passeio, eu vim, deixei tudo lá. Ele disse, eu também, meu filho. Tudo meu está no céu. Aqui eu estou a passeio. Então, aqueles que oram, eles não têm a necessidade de aprisionamento ou apego às coisas desse mundo. Quem ora, o apego está no céu. E ele entende aquilo que Jesus disse. O seu tesouro tem que ser acumulado lá no céu. Isso é muito legal da gente poder entender isso. É muito bom. Eu vou fazer uma pergunta que está fora do script aqui, mas vou perguntar. Essa semana eu recebi uma pergunta assim. Ô Carlos, tu hoje em vida tem como duvidar da presença de Deus na tua vida? Aí eu disse, isso é a minha resposta. Sim, claro. Eu falei não, porque a minha experiência com ele foi totalmente individual. O que ele fez comigo em alguns momentos da minha vida, só eu e ele sabe? E eu faço essa pergunta para o senhor. O senhor hoje consegue identificar em alguns momentos da sua vida, que o senhor até já citou um aí, a sua esposa, a presença de Deus totalmente unilateral, individual. É aquele negócio que ninguém viu, ninguém sabe. Só eu, o Senhor e Deus. Já teve algum? Muitos momentos. E é muito lindo isso, né? Porque a gente, isso é a coisa que ficou marcada na minha vida. Fica marcado. Fica marcado. Tem uma coisa tão interessante que as pessoas pensam assim, sabe, Carlos? Ah, pastor, porque o senhor deixou de pecar, o senhor deixou de farra, de mulher, de droga. Tem gente que vê, gente, isso não é nada diante do que a gente conquistou. Então, é o que eu ganhei, não foi o que eu deixei, é o que eu ganhei. Eu vejo a mão de Deus na minha vida em tudo, Carlos, porque eu sei quem eu era, eu sei quem eu sou hoje, e eu sei o que Deus está fazendo na minha vida, todos os dias. Eu vejo Deus quando eu olho para as minhas filhas, para o meu filho. Eu vejo Deus quando eu olho para os meus netos. Eu vejo Deus quando não deixou que minha família fosse destruída. Eu vejo Deus quando eu vejo o meu sustento. Eu vejo Deus quando eu vejo Ele sustentando a nossa casa, a saúde de Kátia, a minha saúde. Eu vejo Deus em todos os momentos da minha vida. Um dia, Carlos, Deus chegou para mim. Eu era comerciante, então o comerciante, quando nasce dentro do comércio como eu, meu pai, nasci com meu pai dono de ótica, de comércio, você quer ser comerciante, você gosta de dinheiro, de vender, de tudo. Então isso era algo que falava muito forte no meu coração. Até o dia que Deus teve que me tirar. Ele teve que tirar isso de mim, porque isso estava enraizado de uma forma tão profunda que poderia se dizer que era meu Deus. Eu idolatrava o que eu tinha. E Deus me amava tanto que Ele disse, eu não aceito, porque eu tenho que ser o seu Deus. E Deus tirou e eu entronizei Deus dentro do meu coração. Outro dia a gente pode até conversar sobre isso. Mas é interessante, por quê? Onde eu queria chegar foi a frase que Deus disse a mim. Eu fiquei com medo no sentido financeiro. Aí Ele disse assim, cuide dos meus, que eu cuido dos seus. Chamado. Minha filha mais velha, ela é advogada, ela é psicóloga, ela tem uma clínica, tem um salãozinho de beleza. Meu filho, minha filha do meio, ela é médica, casada com um médico. A minha filha mais velha, casada com um advogado. Meu filho caçula, mora na França hoje em dia. Fala caçula, mas já tem 30 anos, casado com uma psicóloga, ele é engenheiro elétrico. Todos os meus netos são saudáveis na igreja. Então, minha casa hoje, ela serve ao Senhor. Amém. Aquela passagem de Josué, Aleluia. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso acontece na minha vida hoje, numa grande realidade. Olha, eu já fui para a Europa algumas vezes, eu já conheci Israel, eu vou para os Estados Unidos de vez em quando. Tudo que Deus me leva. Eu fui para Israel
Num casamento, eu estava fazendo um casamento, alguém perguntou, tu vai para Israel nessa viagem? Eu digo, eu queria tanto ir. E por que você não vai? Eu digo, não tenho condições. Ele disse, não se preocupe, vai você e sua esposa. E foi eu e Cátia para Israel, levado. Aí você diz, por essa pessoa? Não, levado por Deus. Deus usa pessoas, mas eu fui levado por Deus. Então, gente, agora mesmo, um amigo meu ligou para mim e disse, eu casei ele também. Ele está morando nos Estados Unidos. Ele disse, vai ser aniversário da minha esposa, Valença, agora em abril, começo de abril. Vem para cá ficar com a gente. Eu digo, meu irmão, não tenho condições dele. Não, estou perguntando se você quer vir. Não estou perguntando se você tem condições. Aí mandou a passagem, está indo eu e Cátia, agora dia 29. A gente está viajando para os Estados Unidos e lá eu já vou aproveitar e já vou pegar para pregar em algumas igrejas lá. Mas eu vou... Deus faz assim. Eu tenho 3 irmãos que moram nos Estados Unidos. Aí nessa viagem eu já visito meus irmãos. Deus é muito lindo. Aí às vezes eu ainda penso em vou botar um negócio, então ainda... Sabe que negócio começa... Aí Deus fala comigo tão lindo. Ele diz assim, filho, está faltando alguma coisa. E eu me pego chorando, porque eu digo, não está faltando nada, Carlos. Amém. Eu tenho tudo, cara, tudo que um ser humano precisa para viver, eu tenho. E às vezes eu me envergonho muito diante do Senhor, sabe? Que eu digo, meu Deus, me perdoe. Eu só posso pedir perdão a Deus toda hora. Me perdoe, Senhor, porque o velho Valença, às vezes quer... Porque o velho homem, ele não está morto, ele está boiando. E se você dá liseira, ele volta. Então você tem que estar sempre com cuidado, dando umas lapadinhas nele para ele baixar. Mas é isso. E como é que a gente dá lapadinha? Em oração. Não tem outra condição, meu irmão. Só orando que você consegue ver de forma mais clara o caminho que Deus está traçando para você. Por isso a gente precisa orar muito. E deixar que a tua mente seja transformada pelo Espírito Santo. Está lá, Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, que vai trazer essa certeza para o nosso coração. Mas eu queria ler um texto aqui, para que você entendesse essa questão até do nome de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, o verso de número 12, diz assim, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus Cristo, meu irmão. Amém. Jesus Cristo. Amém. Jesus Cristo, ele é apaixonante. Se você se deixar, você se apaixona. Só não se apaixona quem travar. Mas se apaixonar, amém, vive uma vida diferenciada. Amém. Em nome de Jesus. Então o tempo a gente já está estourando aí, né? Vai fazer 1 hora daqui a... Então, estouramos já o tempo. Bom, gente, eu espero que você tenha gostado. Estamos chegando ao final. Você vai dizer, mas olha, eu sou muito fã do pastor Valença, né? A gente tem uma trajetória de muito comunicado, de muito pastoreio há muitos anos já. A história dele de vida é uma história que me motivou bastante a entender o que é ser homem, quando a gente entende que ser homem é valorizar primeiro a família, é o nosso lar, e fazer como líder, como sacerdote, que toda a nossa família, toda a nossa casa, sermos servos do Senhor. Isso foi através de um movimento da igreja, onde ele falou, e isso mexeu muito com a minha vida. E desde lá, eu estou aqui há 12 anos já no Evangelho, para a honra e glória de Deus. Amém. E esse programa ele foi desenhado do meu coração para levar o Evangelho para todas as nações, para que a gente possa esclarecer, conversar, numa conversa boa, que passa rápido o tempo, a gente ficaria falando aqui até... Mas, infelizmente, a gente vai ter que encerrar. Eu quero dizer para você que mande as suas perguntas, que você faça seus comentários e que dê sugestão dos temas. E a gente não vai parar. O Evangelho ele tem que ser pregado de todas as formas, para que eu e você possamos ter um entendimento. E quando a gente passa a ter entendimento, nós quebramos mistifícios, heresias, falsos profetas, falsas pregações, porque nós entendemos que não é o Evangelho. Então, que eu e você possamos cada vez mais ter mais entendimento bíblico, para que a gente possa pregar o Evangelho certo, correto e libertador. Pastor,
Glória a Deus. Fique à vontade. A câmera aqui é sua. Fale um pouquinho do seu ministério. Fale um pouquinho do seu canal no YouTube, do seu Instagram. Fique à vontade. Queridos, antes de eu falar, eu queria ler mais 2 textos para vocês, porque eu queria deixar bem assim aquela coisa do nome de Jesus, essa preciosidade do nome de Jesus. Lá em Filipenses, Paulo escrevendo no capítulo 2, o verso 9, ele diz assim: por isso também Deus o exaltou, sobremaneira ele lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Então isso para mim, ele entra assim como algo maravilhoso. É interessante que vai dizer assim, todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Quer acredite, quer seja teu, quer não seja teu. Meu irmão, a coisa mais linda do mundo é essa. Que não tem assim, Deus é Deus, independente do que você pensa. Isso é que eu acho fantástico. Deus ele não é gerado através daquilo que você pensa, porque Deus é a geração de tudo. Então eu acho maravilhoso quando ele diz todo joelho vai se dobrar. É melhor se dobrar por bem do que se dobrar por mal. Então dobre-se na relação Dobre-se no amor. de amor com Deus. Dobre-se na relação de amor com Deus, porque ele já disse, né? João escrevendo na sua carta, ele diz, Deus é amor. Então a essência de Deus é amor. Então ele não pode ter raiva, odiar, porque ele é o próprio amor. Então não tem como sair dele nada que não seja o amor. E eu gostaria de deixar para você, escrito aí no seu coração, Mateus 21, 22, que ele vai dizer exatamente assim: e tudo o que pedirem em oração, crendo, vocês receberão. E tudo, não é só alguma coisa. Ele diz assim, e tudo. Então, é algo muito claro de você entender. Não são algumas coisas, é tudo que você pedir. Agora em quê? Em oração, em relacionamento com Deus. Não é uma fala, é um relacionamento. Não é você, já sei, vou ficar aqui, vou falar blá, blá, blá. Você pode passar a noite falando e não chegar no altar do Senhor. Isso pode acontecer, claro que sim. Porque a oração é relacionamento, você e Deus. Há um erro muito grande que tem muita gente que acredita que pode manipular Deus. É aquela oração que você quer dizer o que Deus deve fazer. Eu tenho que clamar a Deus exatamente para que Ele bote a vontade dEle no meu coração. A oração não muda o coração de Deus. A oração muda o nosso coração. É diferente. Guarde no seu coração. Eu creio que essa frase é de John Stott. A oração não muda o coração de Deus, mas a oração muda o meu e o seu coração. E ele diz, e tudo o que pedirem em oração. Mas ele diz, crendo. Então está o ministério da fé. Você precisa acreditar e crer. Entregar. Salmo 37, verso 5 diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Então é uma entrega de confiança. Não é uma entrega apenas, vou entregar a Deus. Não, você tem que entregar e confiar. Por isso que eu preciso crer. E aí vocês receberão. Eu acho isso muito legal, fantástico. E então, que vocês aproveitem todo esse conteúdo de hoje que eu e Carlinhos conversamos aqui e você comece a procurar na palavra de Deus, cada palavra que foi dita, busque sobre a oração e você vai viver algo fantástico na sua vida. Creia. Algo fantástico na sua vida. E Deus vai te usar como um homem e mulher de oração. Amém. E quem sabe você não vai orar e vai trazer cura, libertação, salvação. E você vai ser um grande, lindo e maravilhoso instrumento do Senhor para a glória dele. Assim como Jesus fala, use o meu nome para a glória de Deus Pai. Amém. E eu encerro dizendo a vocês, olha, eu tenho a live de oração. A live de oração eu faço segunda, terça, quinta e sexta ao meio-dia. Pastor Valença no Instagram. Tenho também um canal do YouTube, Pastor Valença também. Esse está meio parado, mas tem muito conteúdo já lá. Eu tenho botado uns textos de Pastor Thomas. Não sei se você conhece Pastor Thomas. Sabe quem é psicólogo lá da Rio? Uhum. Ele tem falado sobre sabedoria, estudando sobre Eclesiastes. E eu tenho lançado lá, se você quiser, né, olhar, é muito bacana a forma também simples que ele fala. Ele tem uma linguagem, né, muito boa da gente entender de forma simples a palavra de Deus, que eu acho que é isso que Deus me constituiu, um pastor simples,
porque tem muita gente que não consegue entender muita erudição de palavras. Então Deus disse, vou lançar um rapaz como Valença, porque aí ele traz um pessoal que não consegue entender, entende igual a ele de forma mais simples a palavra de Deus. Então, todos os dias de meio-dia a gente faz essa live de oração, menos sábado e domingo, e a quarta, que é hoje, a gente tem um culto na paróquia Nova Aliança, Igreja Episcopal Carismática do Brasil, onde a gente faz esse culto e a gente transmite também direto do Instagram. Entra aí no Instagram e vai ser um prazer imenso. E se quiser um dia conversar comigo, pode, eu sou muito solícito, aberto, e você me encontra. Me procure que você me encontra e eu teria o maior prazer de conversar com você, tá bom? Deus abençoe. Amém, pastor. E aí eu quero te agradecer, meu irmão. Olha, muito obrigado. Muito obrigado aos conectados pela palavra. Obrigado ao jovem Leto, né, que está ali fazendo toda essa parte de filmagem. Carlinhos, me sinto em casa. Acho que eu vou voltar um bocado de vezes por aqui. Glória a Deus, pastor. Né? Foi muito bom. Deus continue abençoando você e dando força em todos os seus projetos missionários, em tudo que você faz. Lembre que tem a mão de Deus. E a glória é dele. Amém. Obrigado, pastor. Gente, obrigado. Até a próxima. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe a todos.